Vamos então agora dar início à sessão propriamente dita, lembrando que vamos funcionar como habitualmente, portanto não há intervenções durante as charlas dos nossos convidados e depois, mas podem fazer vários comentários, com certeza perguntas que surgirão durante a sessão e depois, no fim, lê-se o que é que está no bate-papo e abrimos, portanto, a conversa para toda a gente. Está aqui também a Severina, nós também estivemos na exposição dela, em Sedufeita, que é a exposição da Severina e da Matilde. Ela tem um excelente trabalho de fotografia Pinol, para além de outros registros, portanto, mais que se justifica uma ida ao Centro Comercial Sedufeita e à zona de Sedufeita. No próximo fim de semana vamos estar mais na zona da Foz, portanto vamos ao mercado da Foz ver a exposição da Teresa Lamas Serra e depois vamos ao Orfeão da Foz, onde vamos ter uma exposição da Isabel Nolasco. Estava prevista também a inauguração da exposição da Paula Veloso, mas a realização de um jantar num espaço lindíssimo que é o restaurante Luca, numa antiga casa da Foz, está ocupado com um jantar e portanto vai acontecer no domingo, portanto no domingo às 4 horas, portanto este fim de semana é dedicado ao passeio fotográfico, miposo, mipista, o que vocês quiserem, para conhecer as exposições que se encontram nessa zona e temos outros projetos para continuar estes percursos. Pronto, está a ser uma experiência, como já temos dito em sessões anteriores, extraordinária, porque a qualidade dos trabalhos é excelente e temos desde os fotógrafos emergentes ou, por exemplo, o Manuel Roberto, que é o editor de fotografia do Jornal Público, inaugura na próxima sexta-feira, às 6 horas, a mostrar que, efetivamente, os grandes fotógrafos não têm, não há liga de primeira, de segunda, de terceira, não há divisões, há a fotografia que se quer mostrar e que quer ser comunicada e vista. A ideia aqui deste MIPOF era levar a fotografia às pessoas e não obrigar as pessoas a irem às galerias e aos museus para verem fotografia. Portanto, quando estão num restaurante, quando estão num café, quando estão a fazer compras, isto é, a fotografia vai ao encontro das pessoas. Portanto, foi uma aposta, estamos satisfeitíssimos com a experiência, ultrapassou todas as expectativas, porque temos lá fotógrafos e temos aqui vários que têm o seu trabalho no MIP Off e isso é um excelente sinal. Nós hoje temos uma sessão dedicada à fotografia Pinol e lembrar também que o MIP tem um objetivo que é também proporcionar workshops que não corresponde, pede-se às pessoas uma taxa de 5 euros, que não paga de maneira nenhuma o preço do workshop. Contudo, o MIP tem um apoio da Câmara Municipal do Porto, que é um apoio para a comunicação e neste caso também para esta formação e nós dedicamos um ciclo de formação a que demos um nome de fotografia L, ciclo de fotografia L, que é lenta e lesta. E, portanto, as propostas que nós temos nesses workshops são de curta duração, para criar a vontade para depois se continuar. São workshops de cianotipia, que vai ser a Manuela Vaz que vai ministrar, e de fotografia Pinol, pelo António M. Teixeira no dia 20, e eu vou dar a lesta, que é a fotografia mobile. Portanto, o que é que nós queremos com estas iniciativas e para o ano com certeza elas irão crescer, é portanto associar a formação, uma formação leve que depois se pode prolongar numa formação mais aprofundada. O António Martins Teixeira, que é um grande especialista em Pinol, vai precisamente ministrar um workshop no dia 20 de novembro.
das 10 ao meio-dia e das 14 às 16 ou às 17. Dizer também que a razão pela qual estão aqui estes senhores, que é o Adelino Marques, o António M. Teixeira, o Augusto Lemos e o Rui Apolinário. Portanto, eles estão aqui porque eles são, desde o início, desde que o MIRA existe, são as pessoas que organizam, que fazem a curadoria, isto é, que trabalham os trabalhos que recebem e que organizam uma exposição anual de fotografia Pinol. Para nós, isto acontece desde o primeiro ano, nós quase não conhecíamos ninguém, não é? Mas depois ficámos conhecidos, ficámos amigos, foi muito rápido esse salto, não exigiu nenhum curso de formação, porque havia uma identidade de interesses, uma empatia grande, e está aqui uma relação para dar e durar enquanto durar e houver Pinol e nós estivermos por cá. E, portanto, eles todos os anos organizam esta exposição, que está neste momento patente e que agora faz parte do MIP. Nos últimos anos temos aberto uma open call para que se aborde a comunidade internacional, que apesar dos dois dispositivos serem tão diferentes, que é Pinol e é a fotografia mobile, o que é interessante é que as redes sociais potenciaram uma série de interações e de relações, e eu quando falo com o pessoal da Pinol, as características que eles remetem a essa comunidade são muito semelhantes às características da fotografia mobile, o que é muito interessante porque dois dispositivos mais antagónicos não há, um é tecnologia pura e dura e o outro é pura e dura ausência de tecnologia. Portanto, aqui fica um agradecimento público e notório que fazemos todos os anos aos 4 amigos que realizam esta exposição, que tem por trás muito trabalho, não é? Porque tem muito trabalho, e gostamos muito de ter todos os anos presente a fotografia Pinol no MIRA, porque o nosso conceito de fotografia é um conceito de banda larga, de incluir e não de excluir, e mais ainda somos defensores das teorias que os contrários dão uma energia maior. A diferença é uma coisa boa e, portanto, é nessa diferença, é nesse conflito de contrários, no bom sentido da palavra, que se cresce e que se aprende e que se sabe. Vou passar, portanto, agora a palavra ao Adelino Marques. A ideia aqui seria fazer uma apresentação do que é a fotografia Pinol, para quem está menos familiarizado, e depois seria falar, depois será o António M. Teixeira que abordará algumas questões de caráter técnico, assim como o Adelino, e depois seria o comentário de fotografias que estão patentes no MIRA, quer impressas e molduradas, quer projetadas. Está aqui também o Rui Apolinário, que intervém quando considerarem, e o Augusto Lemos. Portanto, aos 4, e publicamente fica aqui o nosso tributo de agradecimento. Muito bem. Olá, boa noite a todos. São todos bem-vindos a esta noite para falarmos um bocadinho, mais do que Pinol, falarmos desta exposição e deste projeto que habitualmente acontece no MIRA todos os anos. De qualquer maneira, eu começaria por dar um primeiro lamiré sobre o facto de realmente há 8 anos que o António Teixeira, o Augusto Lemos, o Rui Apolinário foram impulsionadores no MIRA existir também fotografia mobile, nomeadamente no mês de abril, correspondendo a fazer-se um mês dedicado à fotografia mobile, porque depois no final do mês é o Dia Internacional da Pinol.
e que foi muito bem acolhido por parte da Manela e do João, a princípio foi a prata da casa, ou seja, eram convidados alguns fotógrafos que faziam fotografia Pinhol, e as primeiras exposições foram exatamente feitas assim. De qualquer maneira, a fotografia Pinhol tem uma comunidade enorme em termos internacionais, e que é uma comunidade muito interventiva. Então foi decidido nós passarmos a fazer uma open call há 3 anos, portanto, por isso as imagens periféricas 3 este ano, e que teve uma adesão enorme por parte desses fotógrafos internacionais, tendo habitualmente nós 20, 30 países representados, quer nas 50 imagens que habitualmente estão apresentadas na galeria, quer nas que são projetadas, cerca de 100, 150 imagens. E, portanto, isso foi muito interessante, e o facto de nós termos essa adesão. E isso também, por outro lado, mostra aquilo que se vai fazendo em cada uma das partes do mundo. Há uma comunidade muito forte a leste, mas digamos que todos os continentes têm sido representados nesta exposição Pinhol que nós temos vindo a fazer. De qualquer maneira, como muitas das pessoas que estão aqui, muitas veem exposições de fotografia Pinhol, mas perguntámos o que é fotografia Pinhol, eu pedi ao António Teixeira que fizesse, antes de entrarmos propriamente na exposição e no projeto, e depois nas imagens dos vários autores que este ano se apresentaram, eu pedi ao António Teixeira que, de uma forma razoavelmente sucinta, explicasse a todos o que é exatamente a fotografia Pinhol, em que é que consiste, para depois, quando vermos as imagens, as vermos já de uma forma como elas provavelmente devem ser vistas. Pode ser, António? Pode, claro. Boa noite. Obrigado, Manuela, porque isto nos agradecer a nós por proporcionarmos ao MIRA este conjunto de atividades à volta da Pinhol. Nós é que temos que agradecer o MIRA estar de portas abertas desde o primeiro ano para promover, divulgar e estimular a produção e a fotografia Pinhol. O Adelino gosta muito de dizer Pinhol, e eu também gosto, Pinhol, porque é portuguesar completamente a palavra. Em francês dizem stenopé, em outras línguas dizem de outra forma. Pinhol é um termo anglo-saxónico. Pin-hole é o furo de uma agulha, isto é, uma simples lata. Esta, por acaso, é uma lata de uma garrafa. Uma simples lata como esta pode ser transformada muito facilmente numa câmara, isto é, uma lata pode ser pequenina como esta, pode ser um pouco maior, pode ser circular para fazer panorâmicas, pode ser retangular, feita de balsa, pode ser de cartão e cola, pode ser uma lata maior, pode ser do tamanho de um autocarro, pode ser do tamanho que quiser. É uma coisa muito simples. Aliás, é tão simples que parece mágico ou improvável. Como é que eu faço? Pego numa lata, forro de preto por dentro, faço-lhe um furo com uma agulha e já está. Então, eu sempre defendi que nós não devíamos dar muita importância aos aparelhos fotográficos. Isto é, olhando para as imagens fotográficas, não interessa se é feita com uma câmara X ou Y, se é feita com um grande formato ou pequeno. O mais importante, dizem muitos, eu também concordo, é o que nós temos disponível para ver. Isto é, eu olho para uma imagem. É uma imagem fotográfica, uma fotografia, impressa de alguma maneira. No entanto, no caso da Pinhol, ou da fotografia estanopeica, como alguns gostam de dizer, no caso da Pinhol, acho que sublinhar que isto é feito desta forma não lhe retira nada, pelo contrário, acrescenta. Se nós olharmos para aquelas imagens que vamos ver agora a seguir, com o Adelino vai-me escolher algumas para comentar. Se nós olharmos para aquelas imagens
e percebermos que elas foram, muitas delas, feitas de um processo absolutamente do it yourself, uma coisa feita em casa, aparentemente amadora, com resultados espantosos, é extraordinário. Isto é, eu, a primeira vez que experimentei, a Manuela disse que eu era um grande especialista. Eu não sou um grande especialista, eu sou um amador de pinol, se quiserem, sou um amador de fotografia, mas gosto. E a primeira vez que eu tropecei nisto foi em 82, se a memória não me falha, e em 1982 eu percebi que era possível fotografar desta forma e fiquei rendido, de facto, fiquei rendido. Aliás, o início deste processo é anterior até, ou pelo menos captar imagens, obter imagens com câmaras desta natureza é muito antigo. Por exemplo, eu gosto muito também estas são lindíssimas, isto é uma caixinha, isto é uma simples caixa, uma simples container de câmara de rolo 35mm e com esta câmara é possível obter imagens extraordinárias. Uma coisa curiosa, se eu estou a construir câmaras que são circulares ou que são retangulares, eu passo a poder obter resultados que não consigo obter de outra forma. Isto é, a Pinol tem características únicas, tem limitações, vamos lhe chamar imperfeições ou defeitos, se quiserem. É lenta. Tem uma nitidez aparente, nunca é tão nítida quanto uma câmara com uma lente desenhada pela Leica ou pela Zeiss, mas tem um resultado diáfano, tem um resultado de uma suavidade extraordinária e tem a noção da perspectiva e a noção das escalas também se altera completamente. Então, ela é lenta, ela pode ser manipulada de maneira a ter aberrações, que são esféricas de algum modo. Nós até vamos ver um pouco mais tarde, o Adelino vai escolher de certeza uma dessas para mostrar, imagens que são obtidas ao longo de exposições de 6 meses ou mais. Isto é, temos imagens fotográficas com este tipo de câmaras, que esteve exposta durante 6 meses, enquanto que nós estamos habituados a fotografar, truque já está no telemóvel, truque já está. São décimas, centésimas, milésimas de segundo. No caso da Pinol temos 6 meses de exposição e é extraordinário o resultado. Depois vamos falar melhor sobre isso. Por isso, uma câmara Pinol tem características deste estilo, é lenta, tem imperfeições que lhe dão uma característica, uma assinatura muito própria, estas aberrações esféricas, estas aberrações cromáticas curiosas, tem uma nitidez aparente permanente desde o plano próximo ao plano do fundo, e isto permite que os autores, os artistas, os fotógrafos, usem estas câmaras para fazer e para fotografar de outra forma. Isto é, provavelmente um fotógrafo versátil fotografa com tudo. Fotografa com o mobile, como diz a Manuela, pega num telemóvel, num smartphone e faz fotografia de outra forma. Pega numa grande formato, que é uma daquelas câmaras que só alguns dominam, tripé, tudo muito lento, pesadas, duras, difíceis, e fotografa também. Pega numa câmara de médio formato, digital, analógica, até usa uma máquina de fotocopiadora, se quiser. Eu posso usar uma máquina de fotocópias e começar no fundo, aquilo não deixa de ser um processo fotográfico, certo? Por isso, um fotógrafo versátil fotografa com qualquer coisa. Eu admito até que um fotógrafo, vou dizer aqui uma coisa que vai ser mais ou menos provocador, um fotógrafo que nunca trabalhou com Pinol não é um bom fotógrafo. Isto é, nunca, não é um bom fotógrafo, é um exagero da minha parte, dizer um bom fotógrafo, estou a ser mauzinho, mas se nunca experimentou, nem que seja só para aprender como é que se faz, etc. Aliás, quem ensina fotografia, muitas vezes recorre a este início com Pinol, porque é uma forma muito simples de perceber o que é isto de uma câmara escura, o que é a formação da imagem, o que é o controle de tempo e de exposição, todas essas digamos, todo esse lado árduo da fotografia, que é perceber o que é isto de tempo de exposição, diafragmas, controles de abertura, tudo isso, profundidades de campo, nomes complicados, com uma câmara Pinol tão simples como tal, eu a percebo rapidamente. E depois alguns dão um salto e nunca mais pegam na câmara Pinol. Nunca mais. Foi uma coisa de escola, foi uma coisa que ficou no início da aprendizagem, e outros rendem-se e dizem, não, eu nunca vou deixar de fotografar assim também, que é o caso
meu, do Adelino, do Augusto e do Rui, que fazemos fotografia de muitas maneiras, entre as quais não deixamos de fazer imagens, de produzir imagens, de fotografar com câmaras Pinol. Pronto, eu não queria dizer muito mais. A Manuela há bocado disse que vai haver um workshop. Eu convido desde já as pessoas a inscreverem-se, se tiverem curiosidade e quiserem perceber. O workshop vai ser de iniciação, não vai ser um workshop para entendidos, vai ser um workshop de iniciação ao processo, isto é, como é que eu construo algo assim e como é que no final de 5 horas, de trabalho com um bocado de cola, fita cola, cartolina, uma caixa, um bocado de tesoura, uma agulha, e eu consigo fotografar. Pronto, não digo mais nada para já. Obrigado. Obrigado, António. Acho que foi claro e estimulante para todos, e se calhar a melhor forma de continuarmos nesta reunião é começar a passarmos as fotografias que fazem parte da reunião, da exposição, Imagens Periféricas 3, que está patente no Mirafórum e que faz parte do mês da imagem do Porto. Vamos lá ver se eu consigo passar aqui isto. Portanto, estas imagens que eu vou começar a passar são as imagens que fazem parte, então, da exposição que está patente no Mirafórum. Eu convido o Rui Apolinário e o Augusto Lemos, conjuntamente com o António Teixeira, para, à medida que eu for passando as fotografias, possam, relativamente àquelas que são muitas vezes um bocadinho diferentes para aquilo do que estão habituados a maioria das pessoas a verem, porque merecem alguma consideração, está bem? As imagens que eu vou passando são todas elas, como eu disse, de Pinol, mas usam daquelas câmaras que o António esteve a mostrar de forma muito diferente. Usam caixinhas puras e duras, simples, caixotes de madeira já mais sofisticados, mas independentemente da sofisticação exterior, digamos que o processo é sempre o mesmo. É o buraquinho, não há objetivas, não há lentes e, por exemplo, esta que vocês estão a ver, provavelmente estamos a falar de uma caixa de fósforos, talvez, ou qualquer coisa assim do género. É uma caixa de fósforos transformada numa câmara fotográfica. E uma coisa engraçada. Este é um rolo 35mm, vulgar, um antigo rolo que ainda se compra, ainda se faz. É um rolo 35mm, vulgaríssimo, a cores, negativo cor. Aqui, neste caso, dá para perceber aquilo que há pouco estava a falar, isto é, o plano mais próximo, aqui a ponta destas unhas, das minhas unhas, por acaso esta imagem é minha, ou o relógio, ou o fundo, ou etc. A nitidez, a aparência. Nós numa câmara estamos habituados a ver o foco e o desfoque, ou o tremido. Neste caso não está tremida, porque a câmara esteve parada durante alguns segundos, se a memória não me falha, não me lembro bem, se nesta foram 3 ou 4 segundos, e a nitidez é igual, quer do plano mais próximo ao plano do fundo. E se ali estivesse o infinito, também perderíamos esta noção de escala e de perspectiva. Aliás, o Augusto tem um projeto muito interessante que já fez há uns anos, em que colocava um objeto muito próximo, neste caso são as mãos, não há dúvida, mas se fosse um outro objeto, estas mãos são estranhas, não parecem as mãos do ser humano. Este dedo é gigantesco, não é? Este dedo ficou imenso, não faz sentido. Ou faz, porque esta capacidade das câmaras de distorcerem, de brincar com a escala e com a perspectiva, é único quase. Uma outra imagem, como veem, existe aqui o movimento. Aquilo acontece nessa anterior porque normalmente o tempo de pose nas câmaras estereopeicas são sempre de segundos. E como são de segundos, dá para fazer este tipo de aproximação. Aparece ali uma pessoa, aparece, a mesma pessoa está ali parada, ali mais parada,
numa fotografia instantânea é impossível fazer este tipo de abordagem, não é? Augusto, queres dizer alguma coisa sobre esta? Opa, não tem nada, não tem nada a dizer, eram umas canecas que havia. Ok. Achei piada para a composição do outro. Quase poderíamos dizer que é uma fotografia do caneco. É uma fotografia do caneco. Dos canecos. Relativamente a esta, é importante dizer-se que estamos perante uma fotografia panorâmica, que são utilizados uma câmara que permite aquilo que é mais ou menos 2 negativos em termos de comprimento, e por isso permite fazer este aspecto que é direto. E dá sempre um aspecto de flow, não é? Exatamente. Aquela questão, a questão da escala da perspectiva também é clara aqui, não é? Quer dizer... Não sabe se este objeto primeiro, não sabe o tamanho disto. Não faço a mínima ideia. A questão do tamanho pode ser muito pequenino ou muito grande. Para aqui entramos aqui. Exatamente. Não é? Quer dizer, eu, aliás, até ia sugerir, tu agora estás a passar todas as imagens, mas pronto, podemos saltar algumas e ir assim algumas mais significativas e convidar as pessoas a ir ao Mira e a verem impresso na parede, que é sempre outra perspectiva, é outra forma de ver as coisas. Há aí uma muito interessante destas heliográficas. Mais à frente. Mais à frente. Esta também é uma imagem, cá está. Eu aqui, depois reparem, se este retrato, o fundo está parado, a câmara está parada, e então os segundos que foi necessário para fotografar permitem que o fundo tenha esta nitidez. Enquanto que o retratado, está mexido, podemos chamar tremido, mas isto também é uma opção, eu posso posicionar-me de tal maneira em que isto não acontece, por isso isto é sempre uma opção. Aquelas imagens depois que o José Vaz da Silva faz, é uma opção dele também, e também é possível fazer coisas sem ser com pinol, tremido, mas o resultado nunca mas olha, nos primeiros retratos, sem falar de pinol, de fotografia, nos anos 40, no século XIX, as pessoas tinham que estar 8, 10 minutos sentados numa cadeira. E qualquer pessoa que tivesse um tico ou tremesse um bocado a cabeça, ficava assim, não é? Ficava nessa altura em que se pretende... Exatamente. E aliás, a ideia que nós temos, nós fazemos uma ideia de que os nossos antepassados eram todos sisudos, carrancudos, pouco dados ao divertimento, porque as fotografias do século XIX representam-nos quase todos muito quietos e parados. Mas era uma limitação da fotografia. A fotografia, como era lenta, obrigava a isso. E um suporte para a cabeça. E o suporte de cabeça, cadeiras, tinham cadeiras, suporte de cabeça, tudo. Há bocadinho falavas das opções possíveis de tomar e contrapondo com aquela imagem que estava com o flow, temos aqui uma outra, quer dizer, já com uma opção diferente, mas que é possível também. Há uma coisa curiosa nesta, como vocês veem, estas pernas estão manchadas, não estão? Parecem manchadas. Porque é possível fazer aqueles modelos quando pararam, a exposição já estava a ser feita anteriormente e por isso existe a impressão quer do campo, quer posteriormente das pessoas. Como se fossem um pouco transparentes, não é? Como se houvesse uma transparência dos corpos. É isso. E é possível levar isso a um resultado ainda mais significativo do que este. Exatamente. Cá está.
Por exemplo, este é muito curioso. Cada um daqueles riscos que está ali luminoso digamos, representa o movimento aparente do Sol em cada um dos dias que durou toda a exposição. Desde a seta, aqui o cursor aponta este movimento aparente um pouco mais baixo, mais no inverno, no local onde isto é, e por isso estão a ver aqui muito curto, o movimento aparente é relativamente curto. E depois temos ali um muito mais longo, porque o dia natural aumentou, tem a ver com a latitude do lugar, claro. Então nós temos aqui, nos dias onde o céu esteve descoberto, o registro é nítido e muito marcado. Nos dias do céu mais descoberto, nos dias do céu encoberto, até nem se consegue ver. E nos dias em que o céu esteve parcialmente nublado, parece um tracejado. E isto é tal exposição de 6 meses. Este não sei se é 6 meses, pode ser de 3 meses, 4 meses. Era uma questão quase de ver, pronto. Mas pode durar 6 meses até mais. Isto é, até para alguns fotógrafos depois são muito cuidadosos com as datas e fazem de equinócio a equinócio, de solstício a solstício e outras coisas assim. Isto depois entra num lado conceptual e simbólico e pode-se levar a extremos, essa simbologia, não é? Mas isto é muito interessante, estas heliografias ou solargrafias, há muitas, chamam-lhe muitas coisas. Eu gosto de solargrafia. O mais conhecido é a solarografia, de facto. De resto, depois, a par deste aspecto que é habitual nas solariografias, há quem comece a trabalhar também isto de uma forma distinta. É o caso desta imagem, que por acaso está-nos a ver, e está nesta reunião, que é uma autora argentina, que é a Comey Kirchmann, que tem vindo a utilizar exatamente essa questão, mas de uma forma, digamos, já diferente, não direta, e que é muito interessante o que ela tem vindo a trabalhar nos últimos anos. Esta é uma imagem também do Licínio Florencio, que trabalha há muitos anos também a Pinol. Porque depois cada autor vai explorando situações muito diversas, não é? E é por isso que com a mesma técnica é possível fazer coisas completamente distintas, e daí a riqueza que o António falava há um bocadinho, que são as limitações por um lado que este tipo de fotografia tem, mas por outro lado a quantidade de oportunidades e a exposição que está na mira é exatamente demonstrativa disso, que é a diversidade de formas de trabalhar a Pinot, como esta, por exemplo. Uma coisa engraçada na paisagem anterior ali é o mar, não é? Mas não sei as ondas, fica tudo plano. Exatamente. Este é um outro aspecto que António Augusto, se um de vocês quiser falar disso, porque esta fotografia que está aqui não é Pinot, o que é Pinot é o que está projetado. Tu, Augusto, como já tiveste, como já tiveste essa experiência anterior, podes falar exatamente disto, que é muito interessante. Portanto, é fazer uma Pinot do tamanho de um aposento, em que se fecha as janelas todas, fica unicamente um orifício. Aí já não será um orifício de alfinete, terá que ser um bocadinho maior, porque a distância desde o furo até à parede do poste onde se forma a imagem é muito maior. E o que acontece é que se forma lá uma imagem invertida daquilo que se vê através desse orifício, não é? No sítio onde está essa janela. Essa parede lá embaixo deverá ser assim clara, mas depois vê-se aqui uma mão, que é a mão de alguém que está dentro desse aposento a baralhar as coisas, não é? Portanto, a imagem que se forma atrás é uma imagem invertida, e uma pessoa se vir esta imagem, ou se a vir de pé nas portas, também não sabe bem como é que é. Se não se visse aqui o corpo dele, visse só a mão, uma pessoa que não soubesse, montava esta fotografia
na parede, ao contrário, possivelmente. Portanto, como veem, cada um de vocês pode, em casa, deixar um pequeno orifício na janela, fecharem tudo, para não entrar mais luz nenhuma. Tem que ser completamente. E vão ter projetado na parede exatamente o que se está a passar lá fora. Que convém ser que a rua, neste caso é uma rua, esteja bem iluminada pelo sol. Portanto, claro. Não deverá estar em sombra, não é? Eu estou a assistir de portátil, virei o portátil ao contrário, como conseguem perceber, provavelmente, e estou a ver a imagem. Se a imagem tivesse sido mostrada e, digamos, montada ao contrário, nem sequer nos teríamos apercebido desta questão das imagens serem invertidas, não é? Claro. Aliás, é uma coisa muito curiosa. As imagens que se formam dentro da nossa retina, nos nossos olhos, são invertidas. Quem as coloca direitas, passo a expressão, é o nosso cérebro. De facto, os nossos olhos, a imagem óptica que se forma na retina, como é uma câmara escura, os nossos olhos são câmaras escuras, são invertidas exatamente como qualquer câmara. Mas depois isso são outros. Isso é outro. Ok. Cá temos formatos completamente diferentes. Parece-me um bocado Polaroid ou uma coisa parecida, talvez uma destas variantes novas. Uhum. Aquelas Polaroids descartáveis. E por falar em variantes novas, esta é uma imagem do Michel Claverie, de facto, as câmaras digitais e os fabricantes das câmaras digitais, para irem de encontro àqueles que não querem utilizar as películas ou o papel, utilizam a forma digital. Isto é uma câmara digital que há uma marca que vende as tampas já com orifícios diferentes para se poder fazer também pinol com as câmaras digitais. E esta é uma das imagens feitas exatamente assim. É uma tampa para substituir a objetiva, não é tampa de objetiva? Exatamente. A tampa leva o buraquinho, o estenopo, e que fazem estenopos diferentes para efeitos diferentes, mas o ideal não deixa de ser pinol. Câmaras sem espelho. Sim. A Sony começou a fazer isto. Olha, este aqui é outro dos exemplos característicos do efeito, isto é, quem já fotografou, e com um telemóvel vê-se isso perfeitamente, quem já fotografou e deixou que um raio de luz do sol, ou de outra fonte de luz, mas do sol é muito comum, e entra diretamente na objetiva, fica sempre a marca dessa vintagem, isto é, entra ali algo que muitas vezes os fotógrafos gostam de evitar, que é essas marcas até azuladas, como é preto e branco, não é? Que muda ali umas aberrações cromáticas com o formato do diafragma. Neste caso, quando é um pinol, como isto não é perfeito, cria-se ali este halo. Este halo não se consegue, só uma câmara pinol faz uma coisa destas. Por causa da imperfeição do furo, por causa de ser um furo feito de uma forma grosseira, feito às vezes com uma agulha, uma coisa qualquer, não é? O Nicolau Radão trabalha muito, aproveita muito este efeito e faz muitas vezes isso. Cá está outra que... Cá está outro. Sim, e esta acho que é a utilização também digital, como o Claverie usava. Cá está o efeito do tempo nas coisas que se movem. Esta ondulação da maré ou das ondas que batem na pedra desaparecem, parece algodão em rama. As pedras estão envolvidas em algodão em rama, não é? E não é o facto de... O tempo é suficientemente longo para que o movimento se dissipe, fica... Este tipo de imagens são sempre muito interessantes porque conseguem um flow que só o pinol dá,
porque aquele efeito de algodão consegue-se também com tempo de exposição longo. Mas depois esta falta de nitidez, entre aspas, do restante harmoniza bastante e é muito, muito interessante. Este é o efeito de escala. Este é um holandês que também usa aquilo que tu tinhas acabado de falar, a propósito da exposição solar e aparecerem os efeitos das aberrações, a propósito do estenopo de ser imperfeito. A Zondul fazem muito isto. Sim, sim. Os autores são de muitos países, como já viram, da Lituânia, há uma comunidade muito grande na Lituânia, polaca, existem várias comunidades polacas que fazem uma bienal muito importante, que é a OFO, onde se concentra uma boa parte também dos pinholeiros, entre aspas, de todo o mundo, e que é sempre muito interessante, porque não são fotografias soltas, são sempre através de projetos. Esta fotografia não é exatamente de alguém de fora, mas é do Rui Apolinário. O Rui está por aí, não está? Olá, boa noite. Eu não te estava a ouvir. Boa noite. Queres dizer alguma coisa sobre esta tua fotografia, Rui? Olha, esta fotografia corresponde a tudo aquilo que foi dito até agora. De facto, tem uma longa exposição. Ela é feita na livraria Flanerre, no Porto, nas antigas instalações, não onde a Flanerre está atualmente, atrás da Casa da Música. E como tinha um filme com uma baixa sensibilidade, 50 ISO, esta fotografia levou cerca de 20 minutos de exposição. Houve, pelo meio, um deslocamento da Pinol. Durante 2 ou 3 vezes houve um ligeiro movimento da Pinol para o lado esquerdo, e o efeito é sempre imprevisível. É de facto, são livros, são labirintos até ao infinito de livros, portanto, mas segue... Olha, o deslocamento foi intencional? Foi intencional. Okay. Como tinha muito tempo de exposição, resolvi jogar no escuro, ao fim e ao cabo, e é de facto a imprevisibilidade, o erro, tudo que está associado de facto, o encanto que está associado de facto à fotografia Pinol. Mas respeita tudo, a não ser o deslocamento da câmara, respeita tudo o que foi dito de facto até agora. Não é importante o respeito, mas não importa. São essas as regras, não é? São essas as regras. Muito bem. E é isso que eu tenho a dizer. Tá, obrigado, Rui. Vamos entrar na doçura das imagens. Aliás, esta imagem já é uma doçura. E há uma imagem que é esta, que é da Severino, e a Severino também está connosco, está a assistir a esta exposição, que curiosamente esta imagem está no Mirafórum, faz parte da exposição das imagens periféricas 3, mas também podem no Centro Comercial Feita ver uma exposição de fotografia Pinol da Severino, que tem imagens deste encanto e desta doçura, como esta que está aqui. Após terminarmos, Severino, depois, se quiser intervir, temos todo o gosto em que ela o faça. É uma francesa radicada no Porto neste momento.
e estamos quase a terminar. Por falar, esta é muito interessante. Esta tanto pode ser uma imagem, é de uma lituana, e há um conjunto de artistas que trabalham com pinhol, que aproveitam aquilo que seria as soleografias que há bocadinho o António Teixeira falou, poderem começar a ser trabalhadas introduzindo outras coisas. Provavelmente esta, na latinha, foi deixada com a umidade, a água entrou e depois é criada uma nova imagem com um efeito completamente diferente. De resto, a Kume Kirschman trabalha também muito este aspecto, em que procuram o erro como forma de expressão. Esta é da Comei, desculpa. A da Comei já passei atrás. A última de quem é? A última é da... A última? Esta? Essa sim. Esta é de uma lituana, é da Tarja Trigo. Tarja Trigo. Mas a da Comei já passei. Mas eu já disse que a Comei e a Severina, que não estão, que estão presentes nesta encontro Zoom, de seguida poderão intervir, se assim o entenderem. Até porque estamos a terminar o conjunto das fotografias que fazem parte da exposição. Cá temos aquilo que há bocadinho o Augusto falava, que é o congelamento das imagens, mas depois o que está em movimento, cá está, com a Casa da Música, Tiago Tadinho. E a última imagem, que é também de um lituano, que é dos Ilvinas, que assiduamente tem vindo a enviar sempre imagens. Eu, antes de terminar, vou-vos compartilhar aqui a tela e vou-vos passar apenas algumas imagens daquilo que é a exposição física, antes de passarmos a toda a gente sobre o que quiser dizer. Eu vou ver se encontro, acho que encontrei. Dir-me-ão se já veem. Está aqui, estão a ver a imagem? Sim. Ok. Pronto, esta é uma imagem da inauguração da exposição com o João Manela. Só falta aqui o António, que chegou um bocadinho mais tarde. Está o Rui, está o Augusto. E eu vou-vos passar algumas imagens feitas pelo José Vaz da Silva, que utiliza também uma técnica especial, mas que não é pinol, para apresentar estas imagens da nossa exposição. Que vale a pena irem, está aberta de quarta a sábado, da parte de tarde, e vale a pena irem ao Mira Fórum e aproveitam e veem também outras exposições que estão, nomeadamente a Poliana Pimentel. Muito bem. Vou interromper. E estamos... Se a Verena estivesse já disponível, Exatamente. queria comentar, assim como a Comei, ou outras pessoas que estejam presentes e que tenham aqui a fotografia, porque acho que era muito interessante. Era interessante. Ao ouvirmos de que maneira é que as pessoas fizeram aquela imagem, porquê, por que razão essa opção, acho que era ótimo. Severino, podes falar. Então, esta imagem estava a julgar como um tempo, porque é uma fotografia com uma pausa muito longa. Se eu me lembro bem, é perto de 50 minutos e eu dividei o tempo com 3 pausas.
para fazer uma fragmentação do meu corpo físico. E o que é interessante nessa imagem é de ver o contraste entre as coisas que não mudaram e o meu corpo que está a mexer. E para criar um movimento e uma história também, como uma inspiração de pintura clássica de natureza morta. E no meu trabalho que podem ver na Galeria Desvenda, no Centro Comercial do Cedo Feita, eu jogo muito como tempo. Muito bem. Sim, e o resultado é muito bom. É de facto uma forma de utilização da Pinol excelente. O resultado é mesmo bom. E parabéns, Severino. Obrigada. Posso fazer uma pergunta? Sim. Eu pergunto se tu és personagem de parte significativa das fotografias que fazes com a Pinol. Acho que não percebi bem a pergunta, desculpa. Se tu entras em muitas fotografias da Pinol, como nesta estás aqui, não é? És tu? Sim. És tu, não és? És tu? Sim, Eu claro. estava-te a perguntar se tu costumas fazer este tipo de abordagem, colocar-te na fotografia. Sim, eu apareço muito nas minhas fotografias nesta série que está exposada neste momento. São muitos de autorretratos, porque eu comecei a fazer esta série durante o confinamento, então para mim estava para também falar desta vida interior, interior do meu apartamento e também no meu interior próprio, porque esse trabalho é também para mim um desafio, porque durante uma pausa que está muito longa, de 50 minutos, é um desafio, é muitos pensamentos interior, uma vida interior que está muito importante neste momento, no momento da pausa. E por isso aparece muito nas fotografias. Por esta série, talvez mais tarde seria muito diferente, mas agora é assim. Obrigada. Obrigada. Vou interromper. Ok. E a Comei não pode falar, não é? A Comei não pode... Pode. Eu acho que pode falar. Ela não está, Olá. é visível. Quizás eu possa falar Comei, estás a ouvir? Sim, sim. Desculpa pelo meu português, há muito tempo que eu não falo. É um pouquinho muito espanhol, português. Mas eu não tenho muito para dizer da fotografia. Eu acho que foi uma das... Eu vou meter a tua fotografia. Ok. É um dos primeiros experimentos que eu fiz com diferentes orifícios, pinholes, 3 pinholes, e eu acho que esta fotografia foi de 4 meses. E depois comecei a fazer de 5 pinholes, 6 e todas essas coisas. Portanto, se eu percebi bem, tu fizeste 4 orifícios, certo? Não, esta tem 3. 3. E tem uma exposição, um tempo de exposição de 4 ou 5 meses, é isso? Sim, exato. Muito bem. Tu ultimamente tens trabalhado e explorado esta questão ligada à solarigrafia, não tens? Desculpa, eu não posso compreender. Desculpa. Sim, eu tento falar mais devagarinho. Tu ultimamente, os teus trabalhos, tens desenvolvido muito a situação da solarigrafia
mas de uma forma muito especial, usando vários orifícios. E o teu último trabalho tem sido muito esse, não tem? Tens vindo a desenvolver esse trabalho. Sim, eu estive trabalhando com a solarigrafia há 4 anos e ultimamente eu estou trabalhando com solarigrafia e estenopeica tradicional. So, o primeiro eu faço o pinhole e depois eu faço solarigrafia sobre o pinhole. Então tem minha cara, meu rosto e depois a solarigrafia assim. Okay. So, estou trabalhando com isso agora, mas também com solarigrafia com muitos pinhos. Muito bem. Obrigada. Nós é que agradecemos o teu trabalho e és sempre bem-vinda. Obrigada. Agora vou interromper. E eu diria que estaria aberto agora, para além da... Eu acho que estão aqui mais autores que, se quiserem porventura intervir, são bem-vindos também. Se não, Manela, abririas a... Era capaz, eu agrada muito estar a ouvir os autores a contar o seu fazer. E, portanto, ouvimos a Severine, a Comei. Está aqui o Casaveri Urobel, mas ele é polaco, eu não sei se... Não. Não está a intervir. Mas, Luís Domingos também tem uma... Então, e este Luís Domingos, dizes tu? Onde é que... Sim. É o Luís Ruivo. Então, Luís Ruivo, não quer dizer nada? O Luís está aqui. Luís, vá lá. Não sei se, espera aí, deixa ver se... Estão-me a ouvir? É que isto funciona muito mal. Sim. Estamos a ouvir, estamos. Ora, conta, Luís. Também foi no tempo dos confinamentos, fiz muitas fotografias dentro de casa, mesmo muitas. E essa que eu tenho aí é uma série delas do meu quarto, do sítio de dormir, exatamente. Que, pronto, eu vou já passar. Luís, esta mesmo. Pois, Lindíssima. E pronto, são talvez 2 horas em papel, agora fotografo sempre em papel, diretamente, portanto, e é digitalizado, para passar a fazer o positivo digital, em grande formato, em 4x5, portanto 10 por 12,5, e tecnicamente aqui o que eu acho interessante é exatamente o não haver nenhum dos artefatos da reflexão interna nas lentes. Há duas fontes de luz localizadas e não há nada, porque não pode haver nada, não é? Que esteja a fazer coisas que não estavam lá. E suponho que houve algumas coisas mexidas, já não tenho a certeza o que é que aconteceu, mas gosto dela como está. Sim, é belíssimo. Ficou bonita. Não tenho muito mais nada a dizer sobre esta, de facto. Ok, obrigado também por ter participado. E porque é importante, é interessante às vezes o que está por trás de cada fotografia, não é? Nomeadamente esta, a propósito de confinamento e o tempo, e lembrar-se de fazer pinol, que é muito interessante. Isso agora deu uma mania de fazer montes de máquinas de todos os tamanhos e a misturar coisas um bocado sofisticadas, como exatamente os carregadores para grande formato, com uma tabuinha e um furinho à frente. Pronto, Muito bem, obrigado. Feito máquinas a mais para fotografar, que esse é que é o mal. Só brinca demais com o material e depois fotografa pouco. Pronto. Okay. É o meu problema. Mas é bom desenvolver este lado. Aqui se demonstra o principal perigo deste processo, é que é aditivo. É aditivo, exatamente. Não nos responsabilizamos por alguém ficar agarrado a isto pelo resto da vida e muito perigoso. E não ser capaz de largar, não é? Esta forma de fotografar.
Já aprendi a desenhar em AutoCAD. Mas é viciante, pode se tornar viciante. Ok, Manel. Olha, há uma série que me deixou completamente surpreendida, porque nem tive distância, que é uma série do Augusto Lemos com a Lambreta. Eu gostava que o Augusto explicasse, porque eu quando vi aquilo disse, como é que tu conseguiste, ou eu pensei, já não me lembro, já foi há muito tempo, pôr uma vespa dentro do museu. Como é que é possível ter feito esta instalação? Tu não queres explicar, Augusto? O que é que fizeste? Olha, primeira coisa, não era uma lambreta, era uma vespa. Uma vespa, mas eu depois disse vespa, vá. Disse primeiro lambreta, outra vez vespa, que era para ver se assustava. Uma motoreta. Eu vou até contar uma coisa que tem piada, que eu fiz essas fotografias, portanto, Explica primeiro. Era uma vespa pequenininha e o projeto chamava-se A Vespa, um jogo de distâncias e de luz. Ora bem, para aquilo funcionar e para parecer que aquela vespa era uma vespa grande, tem que haver uma certa distância da câmara até à vespa e depois da vespa para o fundo. Por exemplo, se estiver atrás da vespa um pé, vê-se mesmo que é uma vespa pequenina, não é? Mas muitas delas eu tive que as repetir várias vezes, 2, 3, 4 vezes até aquilo resultar. Mas uma coisa que tem piada foi quando eu terminei o projeto, fui mostrá-las ao Zé Miguel Reis. E ele disse-me assim, tu conheces pessoas muito importantes, meter uma vespa em Serralves, meter uma vespa no CPF, meter uma vespa dentro de uma igreja, no Rivoli, pronto. Achei piada isso. E também achei piada, o Apolinário viu a exposição que ela esteve na Bienal de Vila Franca de Xira e falámos ao telefone e ele disse, tens aquela vespa é tua? Só depois é que lhe contei que aquela vespa que era uma vespa pequenina. Pronto, e aquilo é isso mesmo. Como aquilo não se consegue fazer com uma máquina com lentes, porque como uma máquina com lentes, se eu estiver muito próximo do objeto, o fundo fica desfocado. Aqui fica tudo nítido dentro da nitidez da câmara estanopeica. E resulta, tanto desde que seja fotografado muito próximo, tem que se pensar muito bem, tem que se conhecer bem a câmara que estamos a utilizar e depois fazer experiências, até a coisa resultar. Por acaso não tenho aqui nenhuma, senão mostrava para as pessoas que não estão aqui, mas... Olha, tenho aqui a Vespa, era esta. O Augusto depois vai publicar no perfil dele estas fotografias para vocês poderem ver, porque vale a pena. Alguém mais que esteja aqui que faça fotografia Pinhole ou que queira ter mais alguma informação? Claro, para ter mais informação e mais formação é aparecerem no workshop do António, que tem um problema grande, é que é muito contagiante. Quer dizer, corre-se o risco de se ficar amarrado à Pinhole, porque ele fala da Pinhole com uma paixão incrível, portanto a gente fica mesmo quase convencida, quase que professa a fé. Quase convencida não, convencidíssima. Sim, mas não praticante, é com aqueles crentes que não praticam. Eu conto isto porque a minha única experiência com a Pinhole, portanto, o meu temperamento não dá muito para isso, mas estive num curso na Árvore e fez-se a experiência de fotografia Pinhole. E eu, a contragosto, lá arranjei uma caixa que era da Jubileu, dos bombons da Jubileu, e atirei-me, pronto, a fazer. E é sorte dos principiantes, tínhamos lá experts de Pinhole, gente que trabalhava na Pinhole ao tempo. A minha era uma fotografia da Praça da República, era claramente a melhor, foi a única Pinhole que eu fiz, mas até vou encaixilhar, encontrei-a no outro dia e fiquei com carinho por aquilo, mas também mostra que de facto uma experiência, de facto não quer dizer nada, uma fotografia não diz nada sobre um fotógrafo,
não é? É todo um corpo de trabalho, porque eu tenho uma excelente fotografia Pinhole e é a única que eu fiz, e é a chamada sorte principiante. Estão-me aqui a perguntar onde é que é o workshop. O workshop é no Mira Fórum. Onde será? Sim, quando será? É no dia 20. O que tem que fazer é enviar um e-mail. Nós vamos fazer um post com todos os posts, os eventos já existem. Portanto, o programa do workshop, as datas, as horas e tudo, podem ir ao Mira Fórum, estão lá está lá esse relato. Mas nós vamos agora fazer um post que é para os juntar todos, para que as pessoas se possam organizar e orientar melhor. Mais alguma questão? Senão eu perguntaria, que é aquilo que atrai mais as pessoas na fotografia Pinhole, isto para quem faz fotografia Pinhole, é a pessoa poder ser surpreendida de maneira positiva e negativa, mas apesar de tudo ser surpreendida, que é completamente diferente quando se usa uma câmara tradicional. A área de surpresa é relativamente baixa, ou são os seus efeitos plásticos, isto é, os efeitos que a Pinhole dá e que outro tipo de câmara não conseguem dar. O que é que leva as pessoas, não é só gostarem do lento, porque pode ser lento em tudo, não é? Mas o que é que leva as pessoas se é isto, se é este efeito de surpresa, se é o efeito plástico destas fotografias que de facto têm uma marca única, são irrepetíveis, não é? Não se pode repetir, parece-me, não sei, também gostava de vos perguntar se pode fazer a mesma fotografia em condições semelhantes ou não. Era um bocado esta questão, porque continua-me a ser um certo mistério. Quando se constrói uma câmara, é sempre imprevisível. Pelo menos para mim, é sempre imprevisível. Não imagino o que é que vai acontecer. Tenho uma ideia, mas é sempre depois uma surpresa aquilo que vai acontecer. Quer os limites, quer a deformação, dependendo se é uma câmara com superfície plana, se é uma lata redonda, não é? Mas a princípio é sempre uma surpresa. Pelo menos para mim tem sido sempre uma surpresa. Não sei se o Todd também construiu muitas. Não é uma surpresa as primeiras imagens, ou não? É assim, depois de se ter construído muitas, experimentado muitas, há alguma previsibilidade. Se fizeres outras iguais, exatamente. Agora, se fizeres uma diferente... Eu gosto muito de experimentar coisas que nunca experimentei. E dá-me muito prazer pensar num projeto, isto é, pensar numa câmara para um projeto. E muitas vezes uso a câmara uma vez. A câmara é construída, é para aquele projeto, o resultado é de acordo com o que eu estava à espera e para. A câmara fica a ganhar ferrugem, se for de lata, ou fica a ganhar pó, se for de outra coisa qualquer. E não aquela coisa que isto é, as câmaras como depois estão, há ali um lado quase plástico também da construção da câmara, ali um lado da manualidade, a mim dá-me um certo prazer quase escultórico de preparar as coisas. Por exemplo, esta eu só usei uma vez, só usei para um projeto, não é? E é uma câmara que é feita a partir de um rolo de papel higiênico, pronto. E o rolo de papel higiênico leva uma película de 4x5 ou 9x12 que ocupa todo o cilindro interior, e isto depois é anamórfico, é uma coisa mais complexa. E eu fiz esta câmara, foi usada para um projeto, nunca mais a consegui usar. No entanto, eu gosto não só do resultado das imagens, por acaso também não estou aqui para mostrar, mas porque não foi pensado dessa forma. Gosto muito do resultado, mas também gosto muito da própria câmara em si. Acho que a câmara objeto ela própria passou a ser um objeto plástico, o objeto em si também tem interesse, não é só o resultado, e isso para mim é muito importante. Há um lado imprevisível, claro que há, nunca é, mas isso há sempre. Aliás,
quem já experimentou muitas câmaras, mesmo uma câmara industrial, feita por uma marca que se auto-intitula como exemplar no fabrico, no resultado, há sempre um lado imprevisível. Quando a gente vai fotografar pela primeira vez, estamos a aprender a fotografar com aquela câmara, o que é que vai sair, será que é assim, o que é que acontece? Enquanto que numa câmara industrial o lado da imprevisibilidade é inferior, mas há um efeito de surpresa, numa câmara pinhole o efeito de surpresa é muito alto, não é? E depois, claro que se eu comprar uma câmara já feita, as câmaras pinhole também se compram industriais. Há umas fantásticas, Zero, por exemplo, e outras marcas, e são umas caixas de madeira compradas, fantásticas, e mesmo nessas, o efeito surpresa, alguma imprevisibilidade, algum espanto, como as figuras do espanto, não é? Como dizia o Frade, não é? Este lado do espanto, no caso do pinhole, para mim é máximo, não há nada igual. Mas o gozo de construir, para mim, é muito grande também. Eu gosto de pensar e construir as câmaras. Há formas diferentes de estar a fazer fotografia pinhole. Há este lado que o António falou, que é do experimentalismo, e, portanto, há uma previsibilidade, tendo em conta o conhecimento anterior que ele tem, mas, de facto, há uma procura de novas coisas, e muitas delas imprevisíveis. Mas quando se faz um trabalho, como aquele que há bocadinho falámos da Vespa, do Augusto, há já muita previsibilidade. Eu, por exemplo, faço fotografia pinhole, não tanto no âmbito que o António faz, mas com um nível de previsibilidade muito grande. Porque eu só uso o 6.9, só uso o 35mm panorâmico. Digamos que eu tenho um nível de previsibilidade já muito mais elevado do que quando se constrói uma câmara em casa, seja com a caixa de fósforos, o papel higiênico ou outra invenção, em que aí, de facto, há um nível de imprevisibilidade e que é muito interessante do ponto de vista do que o António falou. Eu não faço desse modo, não sou muito de bricolage, mas as diferentes formas, o trabalho que a Severina apresentou, o nível de imprevisibilidade é igual, ou praticamente igual, a quando quase se fotografa analogicamente, em que tu não estás a ver o que é que no digital vês imediatamente, não é? Claro, não estás a ver e vais à procura, e às vezes ela vai de encontro, outras vezes tens que repetir. E portanto há muitas formas, e esse é um dos encantos da pinhole. De resto, é muito diferente fazeres em película, com 6.9 ou isso, ou fazeres uma caixa com papel fotográfico dentro, em que as coisas variam muito, não é? Eu gostaria de ouvir o Rui Apolinário, que sobre esta questão já ouvi falar e acho que era bom. O que é que tu terias a dizer? Espera aí. Não estamos a ouvir, Rui. Liga o microfone, liga. Desculpa que eu tinha o som. Tá ok. O som desativado. Ora bem, o que eu vou dizer é uma opinião pessoal. O que me atrai, o que me seduz na fotografia pinhole é, de facto, aquela suavidade diáfana que falava o António, um bocadinho, a falta de nitidez, e no fundo, é o processo que vai do material ao imaterial. É um processo de desmaterialização, se quisermos chamar assim, é um processo de desmaterialização. Para mim, isso é o índice da fotografia estenopeica ou da fotografia pinhole. Isto tem uma razão de ser, porque a fotografia pinhole, ou na fotografia pinhole, eu consigo ver a fluidez, a dissolução, o devir. Numa palavra, consigo ver o tempo. O tempo está ali de uma forma representada, plasmada numa fotografia impressa e que, de facto, de uma forma intuitiva, só pode ser assim, é que eu posso, de facto, ver ou tentar ou visualizar
esse mesmo tempo. O tempo tem a ver com memória, tem a ver com passado, tem a ver com sentimentos, tem a ver com o que é humano. E eu aqui vi, em algumas fotografias que passaram, essa mesma desmaterialização. Há uns tempos, tive conhecimento de um fotógrafo catalão, o Martin Lorenz, que fez um trabalho que durou quase 3 anos, entre 1989 e 1992, em que ele acompanhou a requalificação da zona ribeirinha de Barcelona para a realização ou a construção da cidade olímpica para os Jogos Olímpicos de Verão de 1992. E ele, de facto, ele é fotógrafo, tem 59 ou 60 anos, é professor de fotografia em Barcelona, não sei onde, em que instituição, mas, de facto, fez um trabalho que mostra, de facto, o que é o tempo. Acompanhou a demolição de edifícios habitacionais, industriais, parece que foram desalojadas e realojadas perto de 500 famílias. Foi um trabalho imenso, um trabalho de demolição e depois de construção da cidade olímpica. E essas fotografias podem ser, de facto, vistas na net, do Martin Lorenz, mas tão ou mais importante que esse documento, que essas fotografias foi a própria reflexão que o Martin Lorenz posteriormente faz acerca desse trabalho. E ele diz explicitamente que foi a única maneira, a única forma humana, de facto, recorrendo à fotografia Pinhol, de registrar aquela transformação durante 3 anos. E, de facto, essas imagens que eu já tive a oportunidade de mostrar no Mira são, de facto, eu, falando, isto é uma experiência pessoal, posso falar, de facto, dessa vivência, dessa experiência. Eu não sei se esta experiência do Martin Lorenz em 89 teve alguma relação com uma exposição feita em 1985 no Beaubourg, no Centro de Jacques Pompidou, em Paris, feita pelo filósofo Jean-François Lyotard, em que ele fez uma exposição, e foi curador, ao fim e ao cabo, de uma exposição chamada Os Imateriais, Les Immatériaux. Não sei se de facto foi ou não foi influenciado por isto, mas já vem chamar a atenção, de facto, quase na última década do século XX, para esta transformação, para esta nova vaga, ao fim e ao cabo, para uma virtualização crescente. E, por incrível que pareça, a Pinhol, de facto, também é contemporânea, é pertinente, coloca, de facto, em causa, chama a atenção para o espanto do Pedro Miguel Frade, como muito bem referiu o António, um espanto inicial, porque a banalização da imagem acaba por cair, por desembocar, de facto, no esquecimento. Ou seja, as pessoas já não se admiram de ver uma imagem. E a Pinhol, de facto, traz-nos outra vez esse espanto inicial. Um espanto inicial que surge, de facto, nos inícios da fotografia e que, de facto, sempre seduziu a humanidade, fixar, de facto, uma imagem numa determinada superfície. Isto está tudo interligado. Eu, no texto das imagens periféricas, 3, chama a atenção para o caráter contemporâneo da filosofia, da fotografia Pinhol. E isto advém de uma leitura que eu fiz de um livro, Caos e Ritmo, de um filósofo português chamado José Gil, em que ele chama, de facto,
a atenção, já o Giorgio Agamben também o faz, chama a atenção de facto para o que é contemporâneo, não é o que coexiste com este nosso tempo, o tempo empírico, o tempo cronológico. É um tempo que é transcendental, e eu consigo ver isso na Pinhel. Consigo ver esse ultrapassar o tempo, ao fim e ao cabo, que não é um tempo que é presente, e os tempos de exposição são extremamente longos, e tudo isso me seduz de facto na Pinhel. Não sei o que é que tenho mais a dizer, isto dava pano para mangas, estávamos aqui a conversar, estávamos aqui a, sei lá, não sei. Ora bem, o que nós vamos fazer, porque já chegamos ao limite da hora, é um dia destes propor discutir estas questões, está bem? Porque acho que elas, só que proporia que fossem discutidas a partir de uma imagem. Vamos organizar isso, está bem? Portanto, a partir de uma imagem, depois cada pessoa pode, e pronto, alargar, e pode não ser só Pinhol, vamos ter que pensar, ter que pensar nesse modelo. Pronto, nós temos este princípio que é não ultrapassar uma determinada hora, porque senão depois as pessoas dizem não vale a pena ir ao Zoom do Mira, acaba muito tarde, aquilo estica muito, e porque, pronto, a partir de certa altura, de facto, é tempo de acabarmos. Portanto, era agradecer aos 4 magníficos da Pinhol, lembrar, portanto, o workshop do António M. Teixeira, e porque vale a pena, e dizer para comparecerem nas atividades do MIP, que podem, há tantas inaugurações estes próximos 3 dias, amanhã é na ESAP, é a Eduarda Neves que é curadora da exposição, e portanto inaugura amanhã às 6 horas, no Largo de São Domingos, ainda nas antigas instalações, e por aí adiante há muitas, a Adorna também, a Galeria Adorna também inaugura, e também a The Cave, e muitos MIPOFs por aí adiante a fazerem aquilo que deve ser feito, que é levar a fotografia, seja ela qual for, até às pessoas. Olhem, uma boa noite a todos, muito obrigada por terem vindo. Para a semana vamos ter aqui a Poliana de Pimentel, que vai precisamente também falar sobre a exposição que é vizinha da Pinhol, que é o narcisismo das pequenas diferenças. Portanto, vai falar sobre a exposição e também sobre o livro que editou. Muito obrigada e então até breve. Até para a semana. Até breve e obrigado a todos. Obrigado, Manuela, obrigado aos outros. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada a todos.